Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Palavra para a nossa meditação no dia de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28 até o 31, que diz assim: Olhai por vós, aleluia, por vós e por todos o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrima cada um de vós. 1 Pedro 3, 15, 16 diz: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. 2 Pedro 2 diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Glórias a Jesus, o apóstolo Paulo, alertando aqui a igreja de Cristo. Louvado seja Deus, e esta palavra se estende para nós até os dias de hoje, porque muitos falsos profetas têm se levantado em nosso meio, aleluia, profetizando mentiras, fazendo negócio com a igreja de Deus, fazendo negócio com o rebanho do Senhor, aleluia, querendo a lã da ovelha, aleluia, mas não se preocupa com a alma daquela pessoa. E o apóstolo, ele estava preocupado que depois da partida dele, muitos se levantariam até no meio da igreja com palavras fingidas, negociando o corpo de Cristo. São pessoas, que estão afastadas do Senhor, desviadas dos caminhos do Senhor, servem a Satanás, mas estão ali, aleluias, vestidos como se fossem ovelhas, mas são lobos devoradores. E o apóstolo, ele estava alertando aqui a igreja, tanto Paulo como Pedro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e todos que passaram, deixaram a palavra de Deus ali escrita para nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos alertando. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje é tanto falso profeta e não existe profeta mais hoje. Aleluia, existe doutores, Deus levantou doutores no meio da igreja, aleluia, louvado seja Deus, para ensinar o caminho da verdade ao povo. Não existe mais profetas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas muitos se intitulam aí profetas e estão escandalizando a obra de Deus, a palavra de Deus, o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então ele diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Então, louvado seja Deus, os pastores têm que olhar por eles e pelo rebanho, e não deixar esses falsos profetas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, introduzir palavras mentirosas
mentirosa, ludibriar a mente das pessoas, enganarem o povo com palavras fingidas, né? Usa até a palavra de Deus, mas coloca uma maquiagemzinha para distorcer a palavra do Senhor e falar o que está no seu coração e não o que está escrito na palavra de Deus. E ele estava alertando. Então, hoje o Senhor também, ele nos alerta que nós devemos termos cuidado, porque está cheio desses falsos profetas, falsos doutores, né, no meio da igreja. Mas o Senhor constituiu obreiros, presbíteros, missionários, pastores, aleluia, doutores, aleluia, para nos ajudar, nos auxiliar, aleluia, nos ensinar a andarmos no caminho da verdade. Louvado seja Deus, aleluia. E o apóstolo Pedro, né, ele diz, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que como houve falsos profetas no meio deles, no meio de nós também haveria, né, também muitos falsos doutores que eles se introduzirão encobertamente, né, no meio da gente, ali pregando heresias, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ia trazendo, louvado seja Deus, distorção ali a palavra de Deus, ia negando, né, o nome do Senhor que nos resgatou, aleluia, louvado seja Deus, trazendo sobre eles mesmos, né? Quando eles fazem isso, eles trazem sobre eles mesmos, né, a perdição para eles mesmos, né? E muitos, né, seguirão, né, as suas dissoluções. Então, quantos a gente vê hoje seguindo esses falsos profetas? Quantos a gente vê hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor, dando ouvido a falso profeta, tá cheio, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O caminho do Senhor, a palavra de Deus hoje não é mais suficiente para este povo. Eles sempre querem mais, né? E por avareza, esses lobos, né, esses falsos profetas, eles iam fazer das ovelhas do Senhor negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardio a sentença e a perdição de cada uma deles. Então, quando vocês verem esse povo morrendo aí, porque Deus vai descer com a mão forte dele, quando vocês verem esse povo infartando, morrendo, caindo duro lá do outro lado, é a mão de Deus pesando, porque Deus ele não deixa ninguém escarnecer do nome dele. Deus, ele não deixa ninguém blasfemar o nome do Senhor. Então, muitos esse ano, esses falsos profetas aí, vão descer a sepultura fria, sem paz, sem Cristo e sem salvação, porque blasfemaram do nome do Senhor, brincaram com o nome do Senhor. Então, vocês vão ver muitas pastoras aí infartando, vocês vão ver muitos pastores aí infartando, vocês vão ver muitos bispos, vão ver muitos apóstolos aí infartando, porque brincaram com a palavra de Deus, zombaram da palavra do Senhor, extorquiram as ovelhas de Cristo, ludibriaram a mente, tiraram o dízimo, tiraram a oferta, tudo o que puderam, mas enganaram as pessoas, deixaram essas pessoas se perder, né? Ludibriar a mente, porque a mente da pessoa ludibriada não tem quem mais conserte, só Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vocês vão ver nesse ano de 2025, muito desses pastores aí, pastora, dizendo que é profeta do Senhor, infartando, caindo duro, descendo a tumba fria, sem paz, sem Cristo, sem salvação, porque brincaram com o sagrado, brincaram com Deus, e com Deus ninguém brinca, quem brinca com Deus morre. Então até aqui nos ajudou o Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.